Meus irmãos e minhas irmãs, muito bom dia! Bom dia a todos vocês. A paz do Senhor Jesus, a paz de Deus. O Senhor nos abençoe poderosamente. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso Café com Palavra. E aqui eu já peço para você abrir um sorriso. Isso mesmo, já abra esse sorrisão 915. Isso, oh, coisa boa. É isso mesmo, gente. Aqui você sabe que é lugar de alegria, é lugar de você sentir a presença de Deus na sua vida. Hoje, terça-feira, dia 17 de junho. Glória a Deus por isso. Estamos numa série de mensagens maravilhosa, como você já percebeu. Café com Palavra de cara nova. Finalmente saíram os nossos vídeos. Muita gente pedindo, pastor, grava em vídeo. E organizando o cenário, organizando tempo, espaço. Deu certo, queridos, deu certo. Já deixa a sua mensagem de bom dia, já deixa aí uma saudação às pessoas que estão chegando aqui no Café com Palavra, porque aqui é isso, gente, somos uma grande e abençoada família. Estamos numa nova série de mensagens, começamos ontem, padrões repetitivos negativos. Você é o tipo de pessoa que repete o mesmo padrão? Que faz sempre as mesmas coisas? Pastor, eu faço sempre as mesmas coisas. O pior, eu estou querendo um resultado diferente. Geralmente não chega, gente. Todas as vezes que fazemos a mesma coisa, o resultado, obviamente, será o mesmo. E hoje nós vamos aprender por que agimos assim. Por que agimos repetindo padrões, mesmo esses que nós mesmos vamos contra. Coisas que a gente sabe que não é bom, mas não conseguimos mudar. Por quê? Iremos falar sobre isso hoje. Então fica comigo, porque a palavra de hoje está imperdível. Já quero pedir para você que não é inscrito no nosso canal, aproveita aí, se inscreve no nosso canal, deixa aí o seu joinha, tá vendo aqui embaixo a palavra inscrever-se? Isso, se inscreva aí, deixa o seu joinha, deixa aí a sua mensagem. Fazendo isso, você nos ajuda a evangelizar, certo? Estamos indo para a marca de quase 2.000 seguidores, mais quase 2.000 inscritos aqui no nosso YouTube. E quando você faz isso, você nos ajuda a evangelizar. Essa palavra vai alcançar mais e mais pessoas. Então, faça isso, eu tenho certeza que será uma bênção. Hoje eu quero falar sobre pessoas que trabalham há muito tempo no mesmo ramo e às vezes esse ramo de trabalho já não dá mais, já não tem mais prazer de ir. Sabe aquele trabalho que você fazia alguns anos atrás com alegria, você ia com prazer e hoje você vai arrastado, vai desanimada, vai triste, vai daquele jeito e não sabe o que fazer para mudar isso. Hoje eu quero falar sobre isso, os padrões repetitivos no âmbito de trabalho, como eles são prejudiciais para as nossas vidas e como faremos para que haja mudança nisso aí, tá certo? Então fica com a gente, vamos para o texto bíblico, a palavra do Senhor, o Evangelho de Lucas, capítulo de número 5, o verso de número 5. Vamos lá, vamos meditar. E respondendo Simão, disse-lhe, Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Somente até aqui. Queridos irmãos, quando o assunto são padrões repetitivos, nós já entendemos ontem que são costumes, que são ambientes que estamos acostumados a frequentar, tanto fisicamente quanto o nosso cérebro. Falei para vocês ontem que o nosso cérebro ele prefere estar em lugares que nós já conhecemos, ao invés de explorar lugares novos. Por isso que é muito comum pessoas ficarem presas, emocionalmente falando, em relacionamentos frustrados, em ambientes que são tóxicos, mas para o cérebro dela, aquilo já é familiar. Eu sei que esse ambiente é ruim para mim, pastor. Tem gente que sabe, tem noção disso. Eu sei que esse ambiente me adoece. Eu sei que esse trabalho tem pessoas que querem puxar o meu tapete constantemente. Eu sei que nesse serviço tem pessoas que querem me prejudicar a todo custo, mas eu não consigo me ver longe daqui. Eu não consigo me ver trabalhando em outro lugar, fazendo outra coisa. Por quê? Porque o seu cérebro condicionou felicidade, alegria, estabilidade a esse ambiente. Então, por mais que você veja, saiba, perceba que esse lugar um dia foi bom, um dia foi um ambiente saudável, um dia foi um lugar onde você
tinha amigos, era um lugar onde você já ganhou dinheiro. E hoje você vai arrastado, vai um sacrifício muito grande e não consegue sair. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele prefere manter-se em lugar onde ele já conhece. O texto bíblico aqui, gente, é interessante. Conta a história de alguns pescadores, homens que tinham a pesca como profissão. E esses homens estavam no lago de Genezaré. Eles estavam ali pescando como faziam costumeiramente. Eram homens que possivelmente aprenderam a profissão dos seus pais, que aprenderam dos seus avós, então era uma tradição de família. E nós vamos perceber nesse texto bíblico que nesse dia especificamente, a maré não estava para peixe. Sabe o ditado, a maré não está para peixe? Isso aconteceu de forma literária. Esses homens simplesmente passam a noite inteira tentando ser bem-sucedidos nessa pescaria, porém, eles não conseguem. Porém, não acontece, porém, não dá certo. Talvez aquilo já estava ruim já há dias, há semanas, há meses, mas eles vão insistindo. Por quê? Porque só sabiam fazer aquilo. Era a única coisa que eles sabiam fazer. Eles só sabiam pescar. E aquele ambiente, com certeza o cérebro dele trazia para eles alguns gatilhos positivos. Mas lembra que ano passado vocês pescaram aqui, pescaram muita gente, muito peixe? Lembra que os seus pais pescaram aqui? Os seus avós contavam histórias de peixes grandes que eles pescavam, do dinheiro que eles levavam para casa. Então aqueles homens nutriam o conhecimento ou memórias do passado. Embora o presente, o momento que eles estavam vivendo era totalmente diferente daquilo que os avós viveram, que os pais viveram, mas eles estavam presos naquilo. E muitas das vezes nós ficamos presos em situações que já foram boas, como eu disse. Situações que já foram rentáveis, que já foram agradáveis e hoje não são mais. Já foi o tempo. Era a hora desses pescadores ter um novo rumo na vida deles. Tanto é que nós vamos contar o desfecho dessa história e foi isso que Jesus fez. Porque nós estamos falando sobre o Jesus que faz com que nós quebremos padrões repetitivos. Como nós falamos ontem daquela mulher que adulterava várias vezes e a vontade de Jesus era sim libertá-la da prostituição, mas também era quebrar os padrões repetitivos na vida dela. Era aquela prática que repetidamente causava dor na vida daquela mulher. Agora Jesus quer quebrar os padrões na vida desses pescadores. E como nós falamos ontem, gente, quanto mais tempo eu pratico a mesma prática, eu faço as mesmas coisas, muito mais difícil é de mudar. Já percebeu? Olha, fulano não muda, cabeça dura. Meu Deus, quando encasqueta algo na cabeça, não muda. Geralmente é assim. Agora está de idade, não vai mudar mesmo. Agora não vai mudar. Tem dificuldade de mudança. Por quê? Porque o cérebro já faz isso há muito, muito tempo. Agora imagine pescadores, gente, que tinham uma profissão que foi herdada dos seus pais, herdada dos seus avós. Como é que esses homens iriam entender que era tempo de fazer uma outra coisa? Como é que esses homens iam entender que era tempo de alçar novos voos na sua vida? E o que tem de pessoas com dificuldade de entender que Deus tem portas novas para você. Eu preciso ser profeta para a sua vida e dizer para ti, Deus quer te levar a um novo patamar, a um novo nível, a um nível de espiritualidade maior, um nível financeiro, um nível familiar. Mas enquanto você estiver no mesmo lugar, com as mesmas pessoas, vivendo coisas, não, mas já foi bom um dia, não, mas é que semana passada, é que mês passado, é que ano passado, é que 10 anos atrás, passou, meu filho. Ei, minha filha, passou. Eu sei que é difícil, o novo nos assusta. Tudo que é novo, gente, causa estranheza, tudo que é novo dá um frio na barriga. Aí como é que vai ser? Será que vai dar certo? Será que eu vou viver? Será que eu vou vencer? Será que eu vou me adaptar? Tudo é questão de costume. Mas nós estamos presos em coisas que já foi o tempo, que não acontece mais. E o interessante é que os homens estavam ali pescando, ou tentando pescar, passaram a noite inteira. Sabe que é uma noite inteira de trabalho, sem pregar os olhos e não conseguiram nada. Eu sei que eu estou ministrando para pessoas que estão cansadas. Cansadas de a mesma rotina, das 8 às 5, o mesmo emprego, as mesmas coisas, a mesma ronda, as mesmas cobranças. O resultado mesmo, o resultado pífio, pequeno, que não te traz alegria, que não te traz
paz, que não te faz mudar de vida, é a mesma coisa, é a rotina, vai e volta e não muda nada. Jesus quer te convidar hoje a viver algo novo, a viver algo especial para a sua vida. Deus não quer que você sobreviva apenas, Deus quer que você viva e viva o melhor de Deus na sua vida. Deus tem o melhor preparado para você. Deus tem o melhor reservado para a sua família. É isso que Jesus tem para a sua vida. Nós vamos entender por quê. Por que ficamos presos a coisas mesmo sabendo que não é boas. Vamos entender agora. Vamos lá, queridos. Como surgem os padrões repetitivos em nossas vidas? Essa é a pergunta que devemos fazer. Como surge? Vamos lá, eu preciso falar isso para vocês, gente. Esses padrões repetitivos, geralmente, eles surgem nos primeiros anos de vida, na nossa infância. Lá nos primeiros anos de vida, onde nós vamos observando o ambiente em que estamos inseridos, geralmente a nossa casa, o pai e a mãe, e coisas que eles fazem repetidamente, isso vai criando na nossa mente um senso de que aquilo é certo. Imaginemos então um lar tóxico, um ambiente tóxico, onde o pai bate na mãe, onde a mãe está sempre apanhando do pai, que chega em casa bêbado, alcoolizado, tratando ela mal. Isso acontece 3 vezes por semana, 4 vezes por semana. Na nossa mente inconsciente vai captando todas essas memórias e para nós, gente, vai se tornando algo normal. Esses padrões repetitivos vai sendo como algo normal. Talvez a primeira ou a segunda vez que a gente vê essa cena causa estranheza, a gente se assusta, a gente chora, a gente pensa que aquilo é errado. Mas ao mesmo tempo que achamos que é errado, nós vamos vendo, o homem sempre chega bêbado em casa, agressivo, violento, bate na mulher. A mulher tem a opção de ir embora, mas também não vai, porque na mente dela já se tornou um padrão repetitivo também. Eu sei que ele vai chegar bêbado hoje, vai me bater, eu tenho que aguentar a surra, eu tenho que aguentar as palavras grosseiras por causa dos meus filhos. Já criou na mente dessa mulher isso. Já criou na mente desse homem chegar em casa bêbado e descontar a raiva da mulher. Então perceba que esses padrões já estão impregnados na mente do pai, já está impregnado na mente da mãe. E, consequentemente, o filho vai crescer com esses padrões também. Então, imagine um homem criado neste lar, gente. Um homem que vivencia, uma criança do sexo masculino que vivencia este cenário. Ele vai crescendo achando que ele tem o direito de chegar bêbado na sua casa quando ele casar e bater na sua esposa. Então é comum. Não estou dizendo que é certo, entenda bem, estou dizendo que é comum. É um padrão repetitivo negativo, mas geralmente se repete. Esse rapaz cresce e bate na esposa. A moça agora, que cresce nesse ambiente, que casa com esse homem que bate nela, ela acha é normal, porque minha mãe apanhava do meu pai e ficava em casa, não tomava nenhuma decisão, não tomava nenhuma atitude de sair. Você consegue entender que isso é mais profundo do que nós pensamos? A mulher que apanha do marido, gente, se você puxar a raiz, na maioria das vezes, eu não posso generalizar aqui, mas na maioria das vezes tem uma mãe que apanhava do esposo. Tem uma avó que apanhava do avô dela também, ela viu aquilo. Um lar onde há traições. O pai também traía a mãe. E tem casos que a mulher passa pela traição também. Ou, em alguns casos, a mulher pega a rejeição de homem. Por quê? Porque viu o padrão se repetir dentro de casa e pegou nojo, pegou raiva de homem. Muitos casos onde mulheres se relacionam com outras mulheres. Por quê? Porque na infância dela, ela teve a imagem do homem agressor, do homem que batia. E ela criou essa imagem dizendo, eu não vou casar com um homem porque ele vai me bater também. Eu não vou casar com um homem porque ele vai me trair, vai me tratar mal igual meu pai tratava minha mãe. Perceba que esse padrão repetitivo às vezes faz você repetir a mesma situação ou você pegar raiva daquela situação. Mas de certa forma esse padrão repetitivo ele está mexendo com as suas decisões. Ele está mexendo com o seu jeito de pensar, de enxergar a vida. Consegue entender isso? Então desde a infância, gente, esses padrões eles mexem com o nosso comportamento. Eles mexem com a gente. São padrões totalmente prejudiciais às nossas vidas. Então é importante nós entendermos. Quando eu trato de pacientes que passam por situações difíceis, nós buscamos na infância. Por isso que na terapia, na psicologia, não é tratado só o que a pessoa me traz. A pessoa geralmente me procura dizendo, pastor, eu quero fazer terapia porque eu tenho crise de ansiedade. Ok, eu entendo que tem. Eu quero fazer terapia, pastor Carlos, porque eu estou com depressão. E é verdade, ela está sim com depressão.
Mas por trás dessa crise de ansiedade, por trás dessa depressão, por trás desse problema, existem raízes, gente. Existem ambientes tóxicos que essa pessoa esteve exposta por muito tempo, e por conta disso, muitas das coisas que ela sente hoje tem uma raiz muito forte na sua infância. Tem uma raiz muito forte em relação aos seus pais, à sua mãe, ao que ela viveu, ao que os seus tios viveram, a abusos que ela passavam. Deixa eu dizer uma coisa, talvez espantem vocês, mas é uma realidade. Geralmente uma pessoa que sofreu abuso, gente, na parte íntima, intimamente falando, essa pessoa geralmente não teve só um abusador, teve mais de um abusador em fases diferentes da vida. É muito triste, mas geralmente quando chega alguém dizendo, olha, eu sofri abuso com 3, 5, 7 anos de idade, possivelmente, na maioria das vezes, gente, eu falo por conhecimento de causa, eu atendo pessoas todos os dias aqui no meu consultório. Essa pessoa teve outro abuso na adolescência, na vida adulta, ela sofreu outros abusos, são padrões repetitivos. A intenção de Jesus hoje, através dessa série de mensagens, é fazer você identificar que as coisas estão se repetindo na sua vida e que Jesus quer quebrar esse ciclo maligno sobre a sua história e te trazer novidade de vida, trazer alívio emocional, cura para você. Quando Jesus olha para esses pescadores que não pescaram nada, gente, Jesus se aproxima deles, entra em um dos barcos, que era o barco de Simão Pedro, pede para Simão Pedro entrar novamente na água, faze-te ao mar alto, entra novamente na água, Pedro. E Pedro obedece à ordem de Jesus, permite que Jesus entre no seu barquinho. Oh, glória! É muito importante para você que está buscando mudança de Deus na sua vida. Permita que Jesus acesse o seu barco, acesse a sua vida, acesse o seu coração. Ao invés de ficar se remoendo, lutando contra as pessoas que te feriram, em vez de você ficar repetindo os padrões negativos, faça algo esta manhã de terça-feira. Permita que Jesus acesse a sua vida. Permite que Jesus tenha acesso à sua história. Pedro deu legalidade a Jesus. Ah, irmão. Eu fico imaginando aquele homem frustrado, aquele homem pensando, os meus avós conseguiram pescar aqui, cuidado da família. Os meus pais conseguiram, porque eu não estou conseguindo. Eu sou pior que meus pais, pior que meus avós. Ele se sentia diminuído como homem, como pai de família, porque ele não conseguia tocar o negócio da família, gente. Aquele barco que ele tinha, possivelmente era o barco dos seus avós, era o barco dos seus pais. Eu sei que tem pessoas lutando para poder manter viva uma tradição, poder manter viva uma crença, que meus pais foram dessa religião, meus avós também foram, eu estou querendo ir, mas não faz mais sentido para mim, talvez seja a hora de mudar. É porque todo mundo fez isso, eu estou tentando fazer também, mas muitas das vezes é um tempo novo sobre a sua vida e você está indo contra aquilo que o seu coração está te mandando fazer por conta da tradição, por conta de um padrão repetitivo. Pedro está frustrado, mas ainda assim ele permite que Jesus acesse o seu barco. Pedro está sem entender os motivos do que deu errado, mas ele permite, ele dá legalidade, aí começa uma mudança, gente. Quando eu me permito mudar, pessoas chegam muitas das vezes na terapia, coração fechado, machucados, feridos, e eu entendo, gente, eu sei que essa pessoa, quando chega aqui, já tentou muitas coisas, tem muitas feridas que essa pessoa está lutando contra, eu entendo. E são bem aceitos, são recebidos de coração aberto, porque um dia eu também estive nessa condição, um dia eu também estive machucado, ferido, aflito. E quando Pedro permite Jesus acessar o seu barco, essa parte é mais linda, Jesus chama Pedro para ir para o alto mar, e depois de Jesus estar pregando para a multidão que está no barco de Pedro, ele dá uma ordem: Pedro, lança a sua rede para pescar agora. E Pedro fala: Senhor, eu trabalhei a noite inteira e não apanhei nada. Em outras palavras, eu tentei e não consegui. Os padrões repetitivos me levaram à exaustão, me levaram ao cansaço, me levaram à fadiga, me levaram a estar frustrado. Gente, persistir no que não funciona mais é desgastante, é frustrante. Persistir naquilo que não dá mais certo é angustiante. Eu sei que tem pessoas persistindo em coisas que você sabe que não dá mais certo. Você sabe que não funciona mais. Já funcionou um dia, já foi bom, claro que já foi.
Você tem memória, sim, isso é bom, mas não funciona mais. Já tem anos que você está empurrando com a barriga essa situação, que você sabe que não dá mais certo. Pedro estava ali frustrado. Pedro estava ali fisicamente abalado, emocionalmente abalado, exausto. E tem pessoas me ouvindo hoje que você sabe que está tão difícil essa exaustão sobre as suas costas, sobre os seus ombros, esse cansaço, quase que um burnout. Você sabe o quanto isso tem te cansado. Mas agora o Senhor te convida a confiar no Senhor, ouvir a voz de Deus. Quando Jesus manda Pedro lançar as redes novamente, tudo muda. Ele convida a quebrar os padrões antigos e a ouvir a voz de Deus. Não é do seu jeito, não é no seu local, não é na sua hora, não é no seu tempo. Os padrões, gente, de Pedro era a pescaria noturna, não deu certo. Era a mesma coisa, o mesmo jeito. Jesus convida ele para pescar de manhã, durante o dia, em um outro local. Não é na mesma localidade, não é no mesmo jeito. Não eram com as mesmas pessoas, porque os amigos de Pedro estavam lá na praia. Era diferente. Muitas das vezes precisaremos, gente, mudar o ambiente, se afastar, nem que seja por um tempo, de algumas pessoas, distanciar-se de algumas coisas, quebrar o padrão. Não é à noite a pescaria dessa vez, não vai ser à noite, Pedro. Não vai ser com Tiago e João perto de você, vai ser você sozinho. Não vai ser com pessoas que te levam, às vezes, a se cansar. Vai ser você e eu. Será você e eu no seu barco. E quando Pedro ouve a voz de Jesus, gente, ele faz a pescaria. E aquela seria a última pescaria da sua vida. Porque após lançar a rede, ele pega tanto peixe ali. Após quebrar o padrão, após mudar o lugar de jogar, após mudar o horário de jogar, após mudar a forma, ele pega tanto peixe. E quando eles chegam na praia, gente, acontece algo lindo. Pedro chega até Jesus e fala: Jesus, ausenta-te de mim, eu sou um homem pecador, se afasta de mim. E Jesus olha para Pedro e fala: a partir de hoje, Pedro, você vai ser pescador de homens. A partir de hoje eu quebro o padrão. Foi a última pescaria. Foi a última vez que você se frustrou. Foi a última vez que você lançou a rede. A partir de hoje, você vai ser pescadores de homens. Eu tenho uma história nova para você. Eu tenho algo novo para a sua vida. Pedro pensava: se eu parar com isso, eu morro de fome. Se eu abandonar essa profissão, eu vou perecer. E Jesus queria mostrar para Pedro que tinha uma infinidade de novas possibilidades para a vida dele. Ei, Deus está dizendo para alguém aqui hoje: eu tenho coisa nova para você. Eu conheço amigos, gente, que a pandemia deu uma reviravolta na vida dessa pessoa. Trabalhava numa empresa, no meio do lockdown, a empresa fechou, essa pessoa teve que se reinventar. Uma amiga nossa, uma irmã que congrega com a gente, na pandemia, ela fez cursos online. Hoje ela faz bolo, faz salgadinhos, hoje ela é confeiteira, fez vários cursos após a pandemia, tem uma nova profissão. Pessoas que perderam o emprego na pandemia, muitas empresas demitiram funcionários, tiveram que aprender a ser motoristas de aplicativo, tiveram que reinventar, na empresa já não estava boa, tiveram que ter uma nova oportunidade, viram uma nova coisa se surgindo na sua vida, surgindo na sua frente. Deus às vezes está fechando algumas portas, afastando algumas pessoas, mudando nós de alguns ambientes, porque tem outros ambientes maiores para Ele nos colocar. Estamos reclamando porque aqui está dando errado. Não estamos conseguindo entender que Jesus tem um outro ambiente, tem um outro lugar, tem um outro propósito para as nossas vidas. Então, ao invés de reclamar, glorifique a Deus. Quebre o padrão. Pedro quebrou esse padrão da pescaria, do mar, do lugar, do ambiente, das pessoas. Ele se permitiu viver em Deus algo novo. Eu quero que você se permita hoje viver algo extraordinário na sua vida. Eu quero orar por você. Se inscreva no canal, você que não é inscrito. Se essa palavra fez sentido, coloque nos comentários. Pastor, olha, essa mensagem falou comigo. Eu estou assim mesmo, cansado, exausto. Eu estou cansado nesse ambiente de trabalho, nesse relacionamento, das pessoas que falam mal de mim, em tentar agradar pessoas, em buscar a aprovação de pessoas, em tentar fazer tudo para agradar e não estou agradando, em tentar fazer o máximo e por mais que eu faça não está dando certo. Coloque nos comentários se você está vivendo isso, você conhece alguém que está vivendo essa situação. Eu quero orar por você nesse momento. Coloque a mão sobre o seu coração e se permita
ser tocado pelo Espírito Santo. Senhor Deus, em nome de Jesus. Ó Pai, eu glorifico a Ti. Eu Te exalto por essa oportunidade tão maravilhosa que o Senhor nos concede de sermos ministrados por esta palavra, de recebermos a bênção do Senhor através dessa mensagem, Pai. Abençoe esse homem, essa mulher, esse jovem, essa criança, essa pessoa, Pai, que está repetindo padrões desde a infância, que está se cansando porque percebeu que esse lugar não é mais para ela, que esse ambiente não cabe mais ela, que essas práticas não são mais para ela fazer, que existe algo novo na vida dela, Pai. Quebra todo o vínculo maléfico e maligno que prende essa pessoa a isso. Que ela possa viver algo novo na Tua presença e ser abençoada pelo Senhor, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Você consegue abrir um sorriso 9h15? Ah, meu Deus. Você consegue se alegrar nesta hora, agradecer a Deus e entender que é um tempo novo de Deus preparado para você. Deus abençoe a sua vida, a sua casa. Respira fundo. Agradeça a Deus. O Senhor está quebrando todos os padrões repetitivos. Os padrões negativos, é claro. Ele está quebrando na sua vida e te dando vitória. Deus te abençoe. Que Deus honre você a cada dia mais e mais. Você interessado em fazer terapia, como eu falei, tem uma fila. Você pode já fazer o seu cadastro ali, falar comigo diretamente. Tem meu WhatsApp aqui. Pastor, eu tenho interesse em fazer terapia. Quebrar padrões repetitivos na minha vida. Tem o meu contato. Tem o contato da doutora Paula também aqui. Ela é médica e ela já está começando a atender as pessoas. Você que tem problemas físicos, problemas clínicos, procure ela. Ela atende desde a pediatria até a geriatria. Ela vai ser a médica da sua família, alguém para você não só se consultar, mas para você conversar, tirar dúvidas, fazer exames, buscar ajuda física. Deus tem preparado pessoas boas no nosso caminho. O contato dela está aqui embaixo. Procure a doutora Paula, eu tenho certeza que será bênção para você. Beijo no coração de vocês, Deus abençoe. Amanhã, quarta-feira, a mensagem está imperdível. Quebrando padrões repetitivos. Beijo no coração, tamo junto, em nome de Jesus.